Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu estou com essa camisa aqui, que é da Santa Cannabis, que é uma associação, uma das maiores do Brasil, que produz o óleo que é extraído da planta da maconha e que tem trazido tantos benefícios para milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Em todo o mundo. E eu trago exatamente para a gente quebrar esse preconceito, porque isso tem trazido muito benefício para a saúde das pessoas, para as doenças das pessoas, para as deficiências das pessoas. E nós temos uma lei aqui que está tramitando, a gente espera que logo venha para o plenário. Tem vários municípios que já estão tomando a frente disso, e é muito importante. A Anvisa também já está dando alguns passos para a gente conseguir regulamentar as associações. Além da Santa Cannabis, nós temos diversas outras aqui em Santa Catarina, muito importantes, para que a gente consiga baixar o preço desse óleo, dessas gotas de amor, que nem diria o Marquinho, que é uma pessoa lá de Areias, que é cadeirante, que usa e que hoje não sente mais dor nenhuma, porque ele tinha dor crônica, mas seja para epilepsia, seja para Parkinson, seja para Alzheimer, seja para câncer, seja para depressão, enfim, fibromialgia, para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Não é para tudo, mas é para quase tudo. Então a gente precisa, eu acho que todos nós, a gente tem que lutar muito por isso, vereador Alexandre Rosa, porque do jeito que está hoje, está muito caro para que o cidadão consiga comprar. Caro para fazer a consulta, caro para adquirir o óleo, e a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso, porque isso traz muito benefício para a saúde de todos que precisam. Eu lhe concedo a parte, vereador. Parabéns aí, vereador. Essa pauta eu sei que o senhor já vem trazendo há muito tempo, e tomara que desse certo. Hoje de manhã cedo, assistindo o jornal Hora 1, eu vi sobre um tratamento de um cavalo. Não sei se vocês acompanharam. Então ele vinha sofrendo e foi o que salvou o bichinho. Olha só. Então, aí várias famílias que procuram a gente e a gente não tem caminho para ajudar. Porque a gente sabe que realmente é um produto muito caro e muitas famílias ficam à mercê. Obrigado. Obrigado. Eu vi essa reportagem, eu fico até arrepiado, porque era um cavalo que já estava condenado, que eles iam ter que eutanasiar, e foi salvo por causa do óleo da cannabis. E quando eu falo, para a população entender, quando eu falo que é o óleo que é extraído da planta da maconha, é isso mesmo, para a gente quebrar esse paradigma. Porque é um óleo que vai fazer bem para as pessoas, que já faz. Vereadores, eu também quero trazer a questão do lixo, porque eu acho que está na crista da onda aqui. Vai vir agora, venceu o dia 20, mas prorrogaram para o dia 27, né? A primeira parcela. Tem algumas questões que a gente precisa superar, algumas contradições. Eu acho que a primeira a gente precisa entender qual que é essa matemática da empresa. Porque eu já falei isso outras vezes, eu não acredito que precise de 40, 50 milhões, chegando mais de 50 milhões para poder fazer o serviço aqui em São José, e mesmo assim dizem que trabalham quase no vermelho. Eu não consigo entender. Então a gente tem que ter clareza dessa matemática. Que matemática é essa? Quantos caminhões nós temos? Quantos trabalhadores nós temos? E isso a gente não tem. E essa Câmara precisa exigir isso. Precisa exigir. Porque eu acho que nunca se apertou como a gente tem que apertar na atual conjuntura a concessão do lixo. O que é mais injusto na questão da coleta do lixo, nós falamos aqui numa reunião aqui com o secretário de Finanças, é a cobrança em relação à metragem quadrada de uma residência. Porque eles fazem isso porque eles acabam não tendo um controle de saber como é que vão cobrar, e cobram por metragem quadrada. Eu vou dar um exemplo. Lá em Areias, uma família que mora em 4 pessoas num apartamento de 55 metros quadrados, em 4 pessoas, ele paga R$ 220 a taxa do lixo. Dá R$ 1,50 por passada. Um valor bem tranquilo, razoável. R$ 1,50 por passada, passa 3 vezes. 4 pessoas, 55 metros quadrados. Já numa casa lá em Barreiros, que passa também 3 vezes por semana, mas é uma casa maior de 200 metros quadrados, 250, 180, que moram 2 pessoas só, a pessoa paga 988. Daí dá 6,8 por passada. Daí está caro. 6,8 por passada. Mas por que paga esse valor? É por causa da passada? Não, é por causa da metragem quadrada. Só que aquelas 2 pessoas produzem menos lixo do que 4 pessoas. É uma questão lógica. Por isso que as garagens saíram da conta, porque garagem não produz lixo. E daí tu pega uma lá, eu peguei um do Gerôncio Tives, que é aquele condomínio na frente do Shopping Itaguaçu. 3 pessoas morando ali, ou 4, ou 5 pessoas morando ali, paga uma taxa de R$ 171. 1,18, 3 passadas também. Um valor
que cabe no bolso, 1,18 por passada, mas produzem mais lixo do que aqueles dois que moram em Barreiros. Então, a metragem quadrada afeta, por parte maior, a questão do valor aqui. Eu fui dar uma olhada em Campinas, um valor de aproximadamente R$ 585 por ano, 6 passadas, está dando 2,03 por passada. Se tu já comparar com a de Barreiros, R$ 4,00 a menos, mas já é um pouco mais alta do que de Areias, e é um pouco mais alta do que ali da Procasa. Então, essa questão também é algo que a gente tem que rediscutir, a questão da metragem quadrada. Porque tem muitas casas ou um galpão que não produz lixo, mas que paga muito mais do que aqueles que produzem. E as pessoas são responsáveis pelo lixo que produz. Isso é uma lei federal, aquilo que eu consumo eu tenho que dar o descarte. Mas por isso que eu acho que a gente tem que chamar a empresa, a gente tem que ter uma lupa e abrir essa caixa para entender como é que é essa lógica, até porque o serviço não é bem feito. Eu fico desesperado quando eu vejo o pessoal, e daí aqueles que estão trabalhando no caminhão, eles não têm culpa, eles vão pegar o lixo orgânico e levam o reciclado junto. O reciclado acaba indo para o aterro, e daí tem que responsabilizar também, os moradores têm que saber separar, os condomínios separar, mas separa, chega lá, leva junto. Então, por que não botem mais caminhões para passar para recolher o reciclado? Porque hoje a gente produz mais reciclado, vereador Caê, do que o lixo orgânico. Muito mais. E o que mais prejudica a natureza é o reciclado, porque o orgânico vai ser consumido pela terra. Então eu acho sim que a gente tem, agora de uma vez por todas, estou aqui no 10º ano como vereador, e a gente nunca teve uma conversa franca sobre a concessão do serviço público para entender qual que é essa lógica. Por que precisa 50 milhões para fazer o serviço aqui em São José? É 50 milhões mesmo que precisa? A gente precisa saber.